Toda honra e glória ao Senhor. Os irmãos que estão na live, Deus abençoe a sua vida. E eu quero convidar você a estar na igreja conosco, porque domingo não é dia de estar em casa, domingo é dia de estar na casa de Deus, orando pela nossa família. Então você que está em casa, receba esse aviso de Deus e venha para a igreja, junto com a sua família, a adorar e glorificar o Senhor Jesus. Josué capítulo 15, versículo de número 16. Quem encontrou a palavra, diga amém. Glória a Deus. Josué, capítulo 15, versículo 16. E disse-lhe Calebe: quem ferir Quiriade-Sefe e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. E tomou, pois, Otiniel, filho de Quenais, irmão de Calebe, e deu-lhe a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo ao seu pai. E ela desceu do jumento. Então Calebe lhe disse: o que é que tens? E ela disse: dai-me uma bênção, pois me deste uma terra seca. Dai-me também as fontes de água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Levante a tua mão, oramos ao Senhor. Senhor nosso Deus e eterno Pai, dirige esta palavra, Senhor, e fala ao coração da tua igreja, fala ao coração do teu povo, faz assim para conosco, em nome de Jesus. Pode tomar o assento, igreja. Peço atenção da igreja e peço atenção das crianças. Olhe para mim, criança, por gentileza. Não é hora de brincar, não é hora de riscar, não é hora de escrever, é hora de ouvir a palavra, tá bom? Guarda aí, amém? Vamos ouvir a palavra de Deus. Queridos e amados irmãos, nós estamos diante aqui de um texto do livro de Josué, capítulo 15, versículo 16, que está falando sobre a conquista da terra. A Bíblia diz que Josué recebeu ordem do seu líder Moisés, que quando ele conquistasse a terra que Deus havia dado sobre juramento, Josué repartiria entre o povo. E a palavra diz que a terra de Hebrom, ela foi dada por promessa para um homem por nome de Calebe. A Bíblia diz que Calebe foi um dos espias que foi espiar a terra. Só que aquela terra de Hebrom, ela tinha que ser conquistada. E Calebe, quando ele toma posse da terra, ele já é um homem velho de quase 80 anos. Então Calebe, ele vai fazer uma proposta para os homens da sua terra, para os homens da sua casa, dizendo que aquele que ferir Quiriade-Sefe e a tomar, Calebe daria sua filha Axa por mulher. A Bíblia diz, irmãos, que a conquista da terra de Debe, anteriormente, antes dela ser chamada de Hebrom, ela era chamada de Debe. Antes dela ser também chamada de Debe, ela era chamada de Quiriade-Abá. Também ela teve outro nome chamado de Quiriade-Sefe. Você vai perceber isso em Juízes capítulo 1, versículo de número 11. Agora, irmãos, o antigo habitante de Hebrom, ele tinha um nome por nome de Abá. Abá, ele foi pai de um homem por nome Anak. E Anak, ele foi pai dos Enaquins, descrito como gigante. E este homem, ele tinha 3 filhos: Sessai,
Amá e Tamal. Esses homens eram considerados gigantes sobre a terra. Agora, irmãos, para Caleb conquistar a terra que Deus havia prometido a ele, Josué, aliás, Caleb vai fazer esta proposta dizendo: aquele que for se levantar e conquistar Kiriat Sef, eu darei a minha filha Axa por mulher. A Bíblia diz, irmãos, que um homem por nome de Otiniel, ele era filho de Kenaz, e a Bíblia diz que ele também era irmão de Caleb, e ele vai se levantar para ele conquistar a terra de Kiriat Sef. Ele vai nessa conquista e ele conquista aquela terra. Quando ele volta, ele vai receber Axa como a sua esposa. Ele vai casar com aquela linda moça, ele vai casar com aquela jovem. Mas perceba que antes de Otiniel conquistar aquela terra para Caleb, havia uma promessa naquela terra. A promessa da terra de Deb está onde? Em Josué, capítulo 15, versículo 13, a parte B. Também em Juízes, capítulo 1, versículo 20. E quem era Caleb, irmãos? Caleb, ele foi filho de Jefone. Caleb foi um dos 12 espias enviado para espiar a terra de Canaã. Agora, nessa conquista da terra, Otiniel, que era também irmão de Caleb, ele vai se levantar para conquistar aquela terra e casar com aquela moça por nome de Axa. Para quem não sabe, Otiniel, ele era filho de Kenaz, irmão de Caleb. Otiniel, ele foi o primeiro juiz de Israel. Olhe para mim. Agora, quem era Axa? Quem era Axa, pastor? Capítulo 15, versículo 16. Axa, ela era filha de Caleb, a qual foi dada a casamento a Otiniel, seu tio. Agora, ela foi dada em recompensa por Otiniel ter conquistado a cidade de Hebrom para Israel. Agora olhe para mim. Olhando para a vida de Axa, você vai perceber que Axa, ela tinha algumas qualidades. Axa, ela possuía algumas características que vai saltar aqui neste texto. Olhe para mim. A primeira qualidade de Axa está em Juízes, capítulo 1, versículo 14. Abra a tua Bíblia. Primeiro, Axa, ela é uma mulher que se levanta. A Bíblia diz que quando Otiniel, olhe para mim, vai casar com Axa, a Bíblia diz que Caleb vai dar para a filha uma terra que não tinha fonte de água. Era uma terra que era considerado uma terra seca. Aquela moça agora é persuadida pelo seu marido, por nome Otiniel. Ele vai olhar para sua esposa Axa e vai persuadir que ela volte ao seu pai. Olhe para mim, volte ao seu pai, que ela fosse ao pai e ela pedisse uma bênção para o seu pai por nome de Caleb. A Bíblia diz, irmãos, que ela vai preparar o jumento, ela vai montar no jumento e ela vai até o seu pai. Quando ela chega diante do pai Caleb, o pai vai olhar para a filha Axa e vai dizer: o que queres? E ela vai dizer: eu quero uma bênção, eu quero um presente, porque o Senhor me deu uma terra seca e eu preciso de água, eu preciso de uma terra que tenha água, eu preciso de uma terra que tenha fonte. E a Bíblia diz que Caleb deu uma terra que tinha água em cima e água embaixo. Caleb deu uma terra para Axa que tinha fonte superior e fonte inferior. Havia água naquela terra. Você vai perceber agora que o marido vai persuadir Axa
aí ao pai, porque o pai tinha a solução. O pai havia dado uma terra seca, ele também poderia dar uma terra que tinha fonte de água. Então nós aprendemos aqui a primeira qualidade na vida de Axa. Axa é uma mulher que se levanta. Olhe para mim, ela é uma mulher que se levanta. Ela não é uma esposa parasita que só espera do marido. Olhe para mim, ela é uma mulher que se levanta. Quando o marido persuadiu Axa, Axa se levantou e foi até o pai pedir uma terra que tinha água. Olhe para mim, irmã, você quer ter um casamento abençoado, você precisa ser uma mulher que se levanta. Hoje, irmão, a maioria das mulheres são mulheres que só esperam, não são mulheres que se levantam, não são mulheres que estão despertas. Você já percebeu que Abigail também era uma mulher que se levantava? Se Abigail não tivesse se levantado, Davi teria matado toda a sua casa, Davi tinha exterminado todos os homens da casa de Nabal. Davi só não matou os homens da casa de Nabal porque Abigail era uma mulher que se levanta. Levante as tuas mãos. Você é uma mulher de Deus e você não pode ser uma mulher que só reclama, uma mulher que só amaldiçoa, uma mulher mole, uma mulher mais para trás do que para frente. Aprenda com Axa. Seja uma mulher que se levanta. Levante as tuas mãos. Vai dando glória a Deus. A primeira qualidade na vida de Axa, que ela é uma mulher que se levanta. 1, 2, 3, repita comigo as mulheres. Ela é uma mulher que se levanta, irmão. Irmão, tem mulher hoje, se o marido não levar ela, se o marido não marcar uma consulta pela médica, a mulher morre. Diga glória a Deus. A mulher morta da vida. Quem está me entendendo, levanta a tua mão. Porque é uma mulher que não se levanta, irmão. Uma pessoa que não se levanta não tem como ter vitória. Diga glória a Deus. Eu sei que o marido tem que cuidar da esposa, mas tem momento que o marido não vai poder fazer isso. Quem está me entendendo? A mulher também vai ter que se levantar para ajudá-la. Diga glória a Deus. Então Axa é uma mulher que se levanta. Olhe para mim. A segunda qualidade na vida de Axa, que Axa é uma mulher de atitude. Diga comigo, mulher de atitude. Irmãos, ela montou no jumento e ela foi até o seu pai. Se ela não fosse uma mulher de atitude, ela ia dizer assim: ir de jumento até o meu pai eu não vou. Eu só vou ao meu pai se tu pagar um Uber. Eu só vou ao meu pai se tu pagar um Uber. De jumento eu não vou, de jeito nenhum. Você percebe que ela não é uma mulher cheia de frescura. Olhe para mim. A Bíblia diz que ela é uma mulher que tem atitude. Diga comigo, atitude. Irmãos, ela se levantou e foi até o pai. Agora perceba, pastor, por que ela não mandou o marido ir? Porque, irmão, o pai só ouviria ela. O pai não ia atender o pedido de Otiniel. Caleb só ia atender o pedido de Axa. Então ela que tinha que ir até o pai. Ela que tinha que fazer o pedido para o seu pai. Sabe por quê? Porque Axa é uma mulher de atitude. Levanta a tua mão. Você sabia, irmã? Você que é mulher, você sabia que a atitude sua dentro de casa muda tudo? Porque a Bíblia diz, irmão, que a mulher sábia edifica a sua casa. A tarefa de edificar a casa não cabe ao marido. A tarefa de edificar a casa cabe à mulher. É a mulher que edifica a casa. É a mulher que edifica a sua casa. É a mulher que vai edificar a casa. E a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com a própria mão. A tola joga o marido nos braços de outra.
porque ela é tola. Quem está comigo, levanta a tua mão. Eu estou abrindo aqui a linguagem, olhe para mim. Vai dando glória a Deus. Mas Águissa era uma mulher de atitude. Irmãos, a gente não pode esperar que os outros façam o que é para nós fazer. Olhe para mim. A gente não pode estar esperando que outros façam o que é para nós fazer. Tem muitas mães querendo que outros eduquem o filho dela, se elas que têm que fazer essa tarefa, irmão. É elas que têm que tomar essa atitude de educar. E alguns estão esperando que o pastor eduque. Não, irmão, diga glória a Deus. Porque não dá para ser pastor e pai ao mesmo tempo. Diga glória a Deus. Ou nós somos pastores ou nós somos pai. Quem me entende, levanta a mão. E a tarefa de ser pai é uma tarefa sua, como pai e como mãe. Quem me entende, levanta as tuas mãos. Então Águissa, ela é uma mulher de atitude. Diga comigo, uma mulher de atitude. Terceira qualidade de Águissa. Águissa é uma mulher que tem discernimento do tempo. Olhe para mim. Irmão, quando o marido vai persuadir Águissa a ir até o pai, Águissa percebeu que aquele era o tempo dela se levantar. Águissa percebeu que ali era o tempo dela tomar uma atitude e ir até o pai, porque qualquer coisa que ela pediria ao pai, o pai atenderia. Por quê? Porque ela estava recentemente casada com Otiniel. Então tudo que ela pedisse ao pai, o pai lhe concederia. Então Águissa percebeu, ela teve discernimento do tempo e ela não deixou a oportunidade passar. Quem está comigo, levante a mão. Tem gente que está deixando a oportunidade passar, irmão. Tem gente que não está tendo discernimento do tempo e está perdendo a oportunidade. Olhe para mim. Diga comigo, Águissa é uma mulher que tem discernimento do tempo. Ela percebeu que o tempo era aquele momento. Ela não poderia perder aquela oportunidade, irmão. Ou nós discernimos o tempo, ou nós ficaremos para trás. Ou nós discernimos o tempo de viver o que Deus tem para nós, ou vai passar o tempo e nós não viveremos as promessas dele na nossa vida. Olhe para mim agora. A quarta qualidade de Águissa. Águissa, ela é uma mulher que sabe se comunicar. Olhe para mim, irmão. A Bíblia diz que quando Águissa ela chega diante do pai, olhe para mim, diante do pai Caleb, ela desce do jumento. O pai olha para ela e vai dizer: o que tu queres, Águissa? Ela vai dizer: meu pai, eu quero um presente. Eu preciso de uma bênção, porque o Senhor me deu uma terra seca. Olhe para mim. Você vai perceber que Águissa, ela sabe se comunicar. Agora imagina se ela chega ao pai dizendo assim: pai, eu quero uma vitória, eu quero uma bênção, porque o Senhor é ruim, o Senhor é perverso, o Senhor sabe que eu casei e o Senhor me deu uma terra que não tem água para me viver com meu marido. Irmão, você vai perceber que Águissa não foi grosseira. Ela soube se comunicar. Levante a tua mão. Sabe por quê, irmão? Algumas vitórias não chegam para a nossa vida porque a gente não está sabendo se comunicar. Sabe por que o seu casamento muitas das vezes não está dando certo? O marido não está te ouvindo, o marido não para te ouvir, porque muitas das vezes você não está sabendo se comunicar. Repita comigo, Águissa, ela soube se comunicar, irmão. Tudo na vida a gente tem que saber se comunicar. Olhe para mim agora. A quinta qualidade na vida de Águissa. Águissa, ela era uma mulher que entende o princípio de submissão. O marido vai persuadir, olhe para mim, vai persuadir Águissa a ir até o pai. Quando o marido pede para ela ir ao pai rogar
para que ele desse uma terra que tinha fonte de água, ela não vai contra o marido, ela não vai se rebelar do marido, mas ela vai se submeter ao marido e vai fazer o que o marido havia pedido. Sabe por quê? Porque Agsa é uma mulher que entende o princípio de submissão. Irmã, se você não entender o princípio de submissão, a tua casa não vai ter uma casa de sucesso. Levante a tua mão, levante as tuas mãos. Alguém me questionou, pastor, por que o senhor fala tanto sobre mulher? Porque eu estou pregando esse texto aqui, eu não posso acrescentar algo que não está aqui. Quem está me entendendo, levante a tua mão. Então, se o texto fala de mulher, eu vou falar de mulher. Levante a tua mão. Se o texto que eu escolher no outro culto falar de homem, eu vou falar dos homens. Diga glória a Deus. Mas eu não vou acrescentar no texto que o texto não pede. Olhe para mim. Irmãos, Agsa entendeu o princípio de submissão. Você sabe o que é submissão, irmão? É uma mulher que entende a missão que o marido recebeu. Olhe para mim. A mulher entende, ela entende que ela está debaixo da missão que Deus deu ao seu marido. Por isso que ela reconhece, ela se submete ao seu marido. Agora olhe para mim, irmão, quando ela chega diante do pai, olhe para mim, ela vai dizer ao pai: pai, dai-me uma bênção, dai-me um presente. Sabe o que é bênção? Bênção é uma dádiva, um presente, uma benevolência. E ela vai dizer: eu preciso de uma bênção. Por quê? Porque o Senhor me deu uma terra seca. Quem precisa de uma bênção, levante a mão. Eu só vou continuar pregando se você levantar a mão bem alto. Quem precisa de uma bênção, levante a mão. Agsa chegou até o pai dizendo: eu preciso de uma bênção, porque a vida que eu estou vivendo não está boa, pai. A vida que eu estou vivendo, a terra que o Senhor me colocou, é uma terra que está seca, é uma terra que não tem água, e sem água não dá para viver, irmão. Sem água não dá para produzir, sem água não tem higiene, sem água não tem comida, sem água não tem roupa limpa, sem água não tem nada. Não tem como alguém viver sem água. Ela entendeu, a terra que o Senhor me deu foi o Senhor que me deu, mas nela não tem água, e não dá para continuar assim. Agora olhe para mim. Você percebeu que nem Otiniel, o marido, e nem Agsa se conformaram com a terra seca. O marido não se conformou com a terra seca. Ele persuadiu a mulher a tomar uma atitude. Olhe para mim. Tem gente que está sofrendo em terra seca e está se conformando com sofrimento. Diga glória a Deus. Tem hora, irmão, para nós viver algo diferente de Deus, é necessário tomarmos atitude e não se conformar. Olhe para mim. Você vai perceber que ele vai persuadir a sua mulher a ir ao pai. Olhe para mim agora. E ela vai dizer ao pai: tu me deste uma terra seca. Que terra seca era essa, pastor? A planície do Nequebe. Irmãos, a planície do Nequebe era um deserto sequíssimo, de terra rachada. É um deserto que ocupa a cerca de 60% do território de Israel. Está localizado no extremo sul da Palestina. O Nequebe é um lugar muito seco, um dos mais baixos da região. É um lugar sequíssimo, é um lugar que não tem água. Diga glória a Deus, diga: não tem água. Agora acontecia algo interessante ali. O período da chuva. Irmão, na Palestina, as chuvas caem no período que vai do mês de outubro até o mês de abril. Na segunda fase da estação, caía a chuva seródias que formavam as torrentes. Nesse período do mês de outubro até abril, chovia muita chuva, caía muita água.
e essas águas elas ficavam empoçadas nos montes, elas ficavam empoçadas nas montanhas. Em certo período, aquelas águas elas desciam do monte e elas formavam as torrentes que corriam naquele deserto, e por onde aquelas águas passavam, vai dando glória a Deus, vai dizendo aleluia, glória a Deus, irmãos. E por onde aquelas águas passavam, aquelas águas que desciam da montanha, as torrentes, por onde elas passavam, elas iam sarando. Olhe para mim, aonde aquelas águas passavam, o lugar que era deserto se transformava em lugares verdes, e aquelas torrentes eram chamadas de águas que curam. Levante a tua mão. Eram chamados de águas da restauração. E quando aquelas águas desciam daqueles vales, elas vinham para curar, irmão, o deserto. Aonde havia terra seca, se transformava em terra produtiva. Levante a tua mão. Agora, irmão, o fenômeno que acontecia no Nequebe, Salmo 126, versículo 4. Olha o que o Davi vai dizer: restaura nossas vidas como as correntes que descem do sul. Restaura a nossa vida como as torrentes que descem das montanhas. Era um fenômeno que acontecia quando aquelas torrentes desciam das montanhas, por onde elas passavam, elas iam curando o deserto. Levante a tua mão. Por onde elas iam passando, elas iam curando o deserto, e aquele deserto seco, árido, recebia vida e restauração. Levante a tua mão para glorificar. Vai dando glória a Deus. Agora olhe para mim. Mas durante a estação da chuva, ocorria algo muito especial com Nequebe. Apareciam as torrentes. São cursos de águas rápidas, impetuosas, produzidas por chuvas abundantes. Quando a chuva caía, aquelas águas ficavam nas montanhas e elas desciam um certo tempo, e por onde elas passavam, elas iam sarando. Levante a tua mão. E essas águas, olhe para mim, elas são chamadas de águas da restauração. Levante a mão. 1, 2, 3, levante a mão. Elas são chamadas de águas da restauração. Levanta a tua mão. Talvez você está vivendo um deserto na tua vida. Talvez você está vivendo uma terra seca, e nessa terra não tem fonte de água, irmão. Mas as águas da restauração, ela vai restaurar a tua vida nesta noite. Levanta a tua mão. A água do Espírito Santo que vem das montanhas celestiais, elas vão restaurar a tua vida, e aonde tem deserto, vai ter restauração nesta noite, pelo poder do nome de Jesus. Vai dando glória a Deus, vai dizendo aleluia. Olhe para mim. As águas da restauração, as águas abundantes, elas formavam vários ranchos que regavam o deserto. Em poucos dias o deserto ia se tornando lindo, úmido. Os campos se tornavam lindos, se tornavam floridos, cobertos de verde da vegetação. Sabe por quê? Porque as águas da restauração restauraram aquele deserto. Levante a tua mão. As águas da restauração restauraram aquele deserto. Agora, quando Axa, ela está diante do Pai, ela vai dizer: dai-me uma bênção, porque o Senhor me deu uma terra seca,
E a Bíblia diz que Caleb, olhe para mim, Caleb vai dar para Axa uma terra, uma nova terra, que tem fonte em cima e fonte embaixo. Ele vai dar para Axa uma terra que tem fonte em cima e fonte embaixo. Levanta a tua mão. Agora Axa vai habitar numa terra que tem água. Levante a tua mão. Hoje o Deus da providência, Ele vai tirar você da terra deserta e vai colocar você numa terra que tem água. Levante a tua mão. Uma terra que tem água. Irmãos, a herança de Axa era uma terra seca, mas ela foi até o pai. Olhe para mim. Ela foi até o pai e ela pediu ao pai uma nova bênção, e o pai deu para ela uma terra que tinha água. Quem quer água, levanta a mão. Quem quer água do Espírito, levante a mão, bem alto, levante a mão, porque vai vir a água de Deus sobre a tua vida. Prepara o violão aí, irmão Daniel. Vai vir a água de Deus sobre a tua vida aqui nesta noite. Talvez você está vivendo um deserto na tua vida. Talvez você está vivendo uma terra que é deserta, não tem água. Mas hoje o pai Caleb vai te dar uma terra que tem água em cima e água embaixo. Levanta a tua mão. Ele vai te dar uma terra que tem água em cima e tem água embaixo. E a tua vida será restaurada pelo poder do nome de Jesus. Fique em pé agora, por gentileza. Só quem entende esta palavra, fecha os olhos, segura na mão do teu irmão. Você vai deixar o Senhor te visitar aqui agora. Você vai deixar a mão poderosa do Senhor te visitar aqui agora. Fecha aí os teus olhos. Deixa o Espírito Santo te visitar aí agora. Deixa o Espírito Santo te conduzir aqui agora. Pastor, eu estou vivendo uma terra seca. Eu estou vivendo uma terra que não tem água. Mas hoje as águas, elas vão descer. E elas vão restaurar a tua vida. Quem pode glorificar este Deus? Hoje Deus tem restauração para a tua vida hoje. Alamai endereço indamai questei. Levante a mão, feche os olhos. Deixa o Espírito Santo te conduzir aqui agora. Deixa o Espírito Santo te conduzir aqui agora. Fecha os teus olhos. Só você que está precisando que a mão poderosa de Deus seja estendida para você. Pastor, estou vivendo um deserto grande na minha vida. Hoje Deus quer trazer restauração para você. Feche os olhos. Deixa o Espírito Santo te conduzir aí agora. Deixa o Espírito Santo te conduzir aí agora. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Feche os olhos, igreja. Deixa o Senhor te conduzir aí agora. Oh, maravilha, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Pode louvar, aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como a costa louve a Deus, igreja. Glória a Deus. Como a terra seca precisa da chuva. Isso. Coração. Peça para Deus te tocar aí agora. Glória a Deus. Aleluia. Peça para Deus te tocar. Quem sabe canta, quem sabe louva. Anseia por águas, como terra seca precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti. Aleluia. Glória a Deus. Louva a igreja. Faz chuva.
Aleluia, glória a Deus. Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar. vem com teu rio. Manda lama e queremos sui demanda la mandará e série. Ele me adora sica la manda la mastei. Recebe a autoridade de Deus agora. Aleluia. Vai continuar com a terra seca se quiser. Olha a água de Deus descendo sobre a tua vida aí agora, ó. Vai continuar com a terra seca se quiser. Aleluia. Precisa da chuva, Meu coração tem sede de ti. Aleluia. Deus Vai adorando, igreja, adore ao Senhor. Aleluia. ansia por água, Oh, maravilha. como terra seca. Precisa da chuva, Meu coração tem sede de ti. Toda a igreja. E Deus vem, vai chover, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar. vem com teu rio, Senhor Jesus, Manda lavar e querer e demanda. Eu sei da manda lavandara sei. E calavanda lavandara mandara massoi levai. Aleluia. neste lugar, vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda Meu coração vai chover, vai chover. Aleluia. Feche os olhos, deixa o Senhor te visitar agora, igreja. É uma decisão sua. Pode louvar mais um. É uma decisão sua. Não é uma decisão da igreja, não é decisão do pastor. É uma decisão sua. Vai continuar com a terra seca ou vai se levantar? Vai continuar com a terra seca? Vai continuar com a vida seca? Ou vai se levantar para ir até o Pai, para pedir de Deus uma terra que tem água? Olha a fonte de Deus sendo liberada aí sobre a tua vida, irmão. Erei, versei, calabanda, lamandaracei. E calabanda, ramassoi, devai, queresse a fai. Endereço, demesse, calabai. Endereço, ondovacei, calabai. Olha aí a água de Deus sendo derramada sobre a tua vida. Viu a sede que havia em mim. Aleluia. Receba a presença do Espírito Santo. Receba o toque de Deus sobre a tua vida aí agora. Água que jorra. Pede para Deus tocar em você neste lugar. Dai-me de beber, você tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Aleluia. Não precisa Te adoramos, Pai, nem
adoramos, minha Deus. sede saciar. Te adoramos, Senhor, te Uma vez adoramos. que eu já ouvi teu Aleluia. falar, tu és por quem a minha alma Aleluia, esperou. glória a Deus. Coloca a mão no coração, A igreja. fonte da vida Coloca a mão no coração. me encontrou. Deus está visitando a tua alma e agora o teu coração. Diga para Deus. Diga, eu estou vivendo uma terra seca, Deus. Eu preciso de água do Espírito. Erevia sei da mandarabacai sei. Yenderresso da mai calabandaramastei. Recebe refrigério de Deus aí agora. Recebe toque de Deus aí agora. Recebe o renovar de Deus aí agora. Yenderresso da mai calabai. Endereço e demai da labacacei. Recebe restauração de Deus. Endereço e dercai sei da mai. Elebe adorecei da mai calabai derrecei demai. Levante a tua mão, mulher. Há uma resposta de Deus chegando dentro do teu lar. Elei do rocei calabai. Um pedido que tu fizeste, Deus está liberando agora sobre a tua vida e agora. Aleluia. Oh, maravilha. Glória a Deus. Te adoramos, Pai. Obrigado. Obrigado pelo teu poder sobre nós, Pai. Obrigado pela tua unção, Senhor. Obrigado pelo teu Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Pai, pela tua presença sobre nós. Obrigado, Deus. Te louvo. Te agradecemos, Pai. Te louvamos o teu nome, Senhor. Te louvamos o teu nome, Pai. Obrigado, Deus. Muito obrigado, Pai. Oh, maravilha, glória a Deus. Que a mão de Deus toque sobre você aqui agora. A mão poderosa de Deus possa lhe dar fontes de água. Glória a Deus. Deus abençoe cada um dos irmãos. Vamos fazer oração da família, irmão. Junta aí a sua família, junta a tua casa junto aí. A gente vai fazer oração da família agora e orar para Deus abençoar o nosso lar, abençoar a nossa família, em nome de Jesus. Coloca um fundo aí, coloca um fundo aí. Glória a Deus, isso. Glória a Deus. Vamos orar, igreja. Levante a mão para cá, vamos orar pela nossa casa, orar pela nossa família. Senhor, nosso Deus e eterno Santo Pai, Pai querido, Pai santo, Deus fiel, aqui nós estamos, Pai, na Tua presença, queremos orar pela nossa casa, queremos orar pela nossa família, Pai. Vem com as Tuas mãos, Senhor, visitando o nosso lar, visitando a nossa casa, traz restauração, Pai, traz, meu Deus, ó meu Pai, bênção, vitória, restauração para a nossa família, que a família do Teu povo seja guardada, protegida, abençoada, ó meu Deus, vem com as Tuas mãos, traz a Tua bênção sobre esta família, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Dê um aplauso bem forte para o nosso Deus. Os irmãos da live, Deus abençoe. Pode concluir em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas, irmão.